Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, nós estamos na 21ª semana do tempo comum. E hoje nós refletimos o Evangelho de João, que está no capítulo 1, dos versículos 45 ao 51. Hoje a igreja celebra São Bartolomeu Apóstolo. Ele também chamado de Natanael, era de Caná da Galileia. E após o seu encontro, seu diálogo com Jesus, ele passa a fazer parte do grupo dos 12. Seu nome está na lista oficial do Colégio Apostólico. E segundo a tradição da igreja, ele foi missionário na Índia e lá morreu martirizado por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos vê. E nós vemos a beleza, desse encontro de Jesus com Bartolomeu, com Natanael. Aqui nós vemos também o papel de outra pessoa, que tinha também tido seu encontro, seu chamado por Jesus, Felipe. Quando após Jesus dizer para ele, vem e segue-me, ele vai e segue Jesus. E encontrando-se com Natanael, que provavelmente era seu amigo, ele faz essa declaração: encontramos aquele que o anunciado por Moisés, pelos profetas, é Jesus de Nazaré. E a declaração de Natanael é sincera. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, por quê? Nazaré era uma pequena aldeia da Palestina, onde Jesus, de quem tinha sido carpinteiro, então era um lugar sem fama, e às vezes até com uma fama, não sabemos, uma fama muito boa, mas o preconceito que existia, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, mas diante do entusiasmo de Felipe, diante do chamado de Felipe, vem ver, ele não parou no preconceito que tinha, ou que escutava, ou que sabia. Ele foi ao encontro. E é isso que muitas vezes nós precisamos deixar em nossas vidas, os preconceitos. E quando somos chamados a ver como ele foi chamado por alguém que de verdade, como Felipe, nós encontramos a maravilha que esperávamos, aquele que
foi escrito por Moisés, que foi anunciado pelos profetas, é Jesus, Jesus de Nazaré. Você já foi chamado, meu irmão, minha irmã, para ir ao encontro de Jesus? E se você já foi, você também faz esse papel de Felipe, de chamar outros a ir e a viver a experiência do seu encontro com Jesus? Nós estamos no mês missionário. E a missão do cristão católico, né? A igreja celebra em todas as semanas todo aquele que é chamado, todo aquele que atende ao chamado e responde ao chamado de Jesus. E hoje o chamado para mim e para você. Vem ver esse que é o Filho de Deus Altíssimo, o Senhor, o Salvador, o Messias, aquele que vem ao nosso encontro, é Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar da morte e do pecado. E quando nós vamos ao encontro daquele que nos convida a todo momento, sendo o chamado, né? O Senhor pode usar pessoas para nos chamar, músicas, palestra para nos chamar, para ir ao seu encontro. Será que nós vamos ouvir de Jesus aquilo que Natanael ouviu? Aí vem um cristão católico de verdade. Um homem, uma mulher sem falsidade. É isso que nós precisamos buscar ser, meu irmão, minha irmã. Um cristão católico de verdade. Um homem, uma mulher que vivem verdadeiramente a sua vida cristã, o seu chamado. E nós somos chamados, muito mais do que ser chamados a missionários, nós somos chamados a ser verdadeiros, pessoas de fé, de confiança, pessoas que não têm falsidade na sua vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa casa, nós professamos e vivemos, né, a verdade desse Deus vivo e verdadeiro que nos chamou um dia a estar com Ele e a mudar o nosso modo de viver. Ele que nos resgatou da morte e do pecado para nos dar o quê? Uma vida nova com Ele. Não só aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, mas uma vida eterna. E nós só vamos conseguir isso se nós conseguirmos viver essa experiência de fé com Ele, de segui-lo, de se encantar, de se apaixonar por esse chamado, por essa vida nova que Ele tem a nos oferecer. E ir em busca verdadeira e seguir os seus ensinamentos, como nos é proposto a cada dia, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que nós recebemos no Evangelho, pela igreja, por aqueles que nos guiam a cada dia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos, no nosso dia a dia de cristão católico, levar outras pessoas como Felipe levou Bartolomeu para Jesus. E nós precisamos ser também como Bartolomeu, nos deixar guiar e levar para o Jesus, para o Senhor. E aí o principal é um dia conseguir ver a glória de Deus, de estar na presença de Deus, de estar na presença do Senhor. A nossa meta, a nossa direção é o céu. Então eu e você somos chamados no dia de hoje. Vem ver as maravilhas de Jesus. Vem ver as maravilhas desse Deus que nos ama e nos quer junto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.